Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Bem-vindos ao Freudcast. O episódio de hoje vai direto ao ponto. O que a psicanálise tem a dizer sobre a inteligência artificial? E o que a inteligência artificial revela sobre nós? Nós vamos falar de linguagem, de desejo, inconsciente e algoritmos. Afinal, quando uma máquina responde, é só um cálculo ou há algo de sujeito nela? Bom, fica com a gente, só que a missão de responder tudo isso que eu coloquei aqui para você não é minha, é dele, Daniel da Costa Reis. Ele é psicanalista, professor e gestor hospitalar. Daniel, muito bem-vindo ao Freudcast e hoje você está com uma missão aí bem difícil. Bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Inteligência artificial, né? Não vou, de repente, entrar aqui no próprio nome inteligência artificial, ainda nesse questionamento sobre inteligência, de fato, né? Uhum. Mas a inteligência artificial, ou então essa via sendo utilizada como um lugar para uma análise pessoal, né? Uma consulta ali psicanalítica nesse sentido, e estou aqui para esse desafio. Então vamos lá, primeira pergunta então do nosso bate-papo. Bom, hoje a gente vê cada vez mais aplicativos e plataformas que se propõem a ouvir, eu estou colocando entre aspas mesmo, o sujeito. Algumas usam a inteligência artificial para poder oferecer conselhos, e outros, ou as pessoas hoje até simulam uma conversa terapêutica com a IA. Qual que é a sua visão, enquanto psicanalista, sobre esse cenário que nós estamos vivenciando? E aí a gente tem primeiro você vai falar, obviamente, da questão psicanalítica, né, de como você vê, mas a gente vê as pessoas procurando, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro, então é muito mais fácil falar com a máquina, eu resolvo os meus problemas. Qual que é a tua opinião sobre essas conversas terapêuticas com a IA, ou com qualquer outro tipo de aplicativo? A minha fala aqui, ela vai estar próxima, claro, a uma questão psicanalítica, né? E também deixando claro que isso que eu vou dizer, que eu vou falar aqui, não significa ele é psicanalista, então tudo que ele vai dizer ali, já sabemos que será algo contra. Já sabemos que é algo para que ele não perca o lugar dele enquanto psicanalista, né? Tem essas questões. Mas a gente pode olhar ali essa busca pela consulta ou pelo atendimento, né, esse lugar, como uma demanda nossa. Já algo aí de busco isso neste lugar. Por que neste lugar? Como você disse, né? O fácil acesso, em qualquer lugar que eu esteja ali, eu posso. O que faço hoje? O que quero? Como funciona? E a gente começa ali a esbarrar em vários outros trâmites que já entendemos que não é uma pessoa. É uma máquina que ela, inclusive, atualiza e ela se organiza já pelo meu tipo de pergunta que faço. Então, como é que é o perfil do Daniel? Que cara é esse? Ela vai se, não sei, de repente, ele se atualizando, né, se percebendo, entre aspas, quem sou eu, até pela pergunta que faço. Então, já nesse sentido aqui, eu faço uma pergunta, estou buscando uma resposta. Já tenho uma ideia de que sairei dali com uma resposta. Já entendi que ali não tem análise pessoal. Não tem análise psicanalítica. Né? Eu já estou numa expectativa de que eu vou sair aqui com alguma coisa. E quando eu falo resposta,
Eu não estou dizendo aqui certa ou errada, vai vir qualquer coisa. Essa é a resposta. Mas isso já começa a mexer no mecanismo psicanalítico, que é quantas vezes o silêncio ou o não responder, né, faz parte do processo analítico, inclusive de elaboração do sujeito. Isso ali é furtado. Pois é. E aí, a escuta na psicanálise, ela não é qualquer escuta, né? Como que você descreveria o tipo de escuta que se faz no setting analítico? Eu estou te fazendo essa pergunta para você poder fazer o contexto, porque eu já vou entrar aí nessa escuta que acontece entre o homem, ou a não escuta, inclusive, e a máquina. Uhum. Essa experiência analítica da escuta psicanalítica do setting envolve essa questão que eu disse, né? O silêncio faz parte dessa escuta. Eu entendo que eu, enquanto ser humano, psicanalista, estou ali ouvindo, estou ali escutando, me deixando ali ser utilizado, talvez possa usar essa palavra, né? Pelo meu inconsciente para captar ali, aqui eu estou falando de uma escuta mais lacaniana, né? De captar ali o significante, aquilo que tropeça, aquilo que se repete. Aquilo que atravessa. Aquilo que atravessa, como o sujeito fala aquilo, de que maneira ele se relaciona com aquilo que ele está trazendo. Esse é o lugar que eu estou ali. Essa é a escuta analítica, onde eu estou fazendo um esforço enorme para me ausentar de mim, das minhas questões humanas, né? Meu pé está doendo, um problema em casa, ou seja o que for. Ali não é sobre mim. Na escuta, talvez aqui eu já vou até atravessar um pouquinho uma coisa muito rápida, né? Nessa escuta, entre aspas, né, que a gente não pode dizer, da IA, eu não sei se de repente é o sujeito que é o sujeito do cenário da questão. A IA, ela ocupa esse lugar. Ela se torna o centro da questão. Por isso que a clínica, a gente sempre diz que ela se dá no campo do desejo, no que escapa, né? Então tem que ser sempre entre duas pessoas, tem que estar ali a questão do desejo e também naquilo que escapa, que é exatamente isso que você colocou. Já a IA, ela opera por estatística, previsibilidade e padrões, que é aquilo que você falou, ela já sabe, ela vai, quando você faz a pergunta, dependendo como ela vai fazer uma busca pelo teu perfil na internet, e aí ela já te classifica, ela te rotula, né? Isso é fundamentalmente incompatível com o ato analítico? Total. É bem interessante isso que você fala, né? Porque na escuta ali, analítica, nós não estamos buscando ali um padrão de comportamento do sujeito. Porque se eu entro já nesse lugar, eu já estou querendo ouvir esse padrão. Né? Então não é. Então, o que eu estou escutando ali? O que vem dali? Esse é o lugar que eu estou ali me oportunizando. Então, captei isso que apareceu mais de uma vez, mas ainda assim não é padrão. Não diz ainda muita coisa do sujeito. Apareceu de novo, pontuo, trago aquilo como uma questão. E interessante quando você fala isso, que é assim, olha, a IA, ela vai querer absorver tudo que eu disser. Palavra por palavra, não de sentidos talvez, né? Mas ela vai me utilizar, na verdade, como uma espécie de... É um banco de dados que eu vou puxar para me alimentar e devolver de volta para ele. Na escuta analítica, os 50 minutos, ou uma hora, ou independente do tempo do corte, é o que me for possível e capaz de pontuar. Eu não vou falar ou pontuar, ou se for necessário, sobre tudo que o sujeito trouxer naquele momento. Não. É isso. Agora, por que a IA, mesmo treinada com milhões de prontuários ou sessões simuladas, né, porque ela vai ter isso no banco de dados, né, ela não consegue escutar como um analista? Ela vai escutar ali... talvez ela vai escutar entre aspas, né? Ela vai dar um significado para a palavra que eu falo. Ela vai dar o significado, ela vai dizer o que é isso. E que, na verdade, na escuta analítica, não sou eu
eu que vou dizer o significado daquilo que eu estou ouvindo, né? Um exemplo, a pessoa chega para mim e diz assim: Daniel, ontem eu tive uma briga daquelas com a minha mãe. Você sabe, né? Briga com a mãe é daquele jeito. Eu vou dizer, não sei. Uhum. Que briga? O que é briga? A relação com a sua mãe, isso você classifica como briga porque você discutiu? Isso eu estou pontuando nesse sentido. A IA ela vai entender ali como se fosse algo já percebido, já até compreendido e já até articulado. É uma briga... Inclusive elaborado, né? Elaborado. Então ela pega isso como um script e me devolve. Na escuta analítica, eu vou discutir esse sentido. Isso é briga? Não, eu não sei. Briga com a mãe é difícil? Não sei. Uhum. Ou seja, Agora, eu vou propor uma quebra ali, né? Tem uma questão na psicanálise que é fundamental no setting clínico, que é a transferência e a contra-transferência. Eu vou dividir em duas perguntas. A primeira, com esses dois conceitos aí. O que acontece com a transferência quando o analista ele é um software? Olha que interessante, né? A gente, a psicanálise, a gente fica... É transferência? Não sei. Né? Por quê? Quem é aquele ali, aquele que eu digo máquina, que está me ouvindo dentro desse aparato da IA? Ele não tem forma, não tem elemento. O que vai acontecer, né? Isso vai exigir demais de mim, enquanto analisando, acessar ou ficar cada vez mais preso no meu imaginário, que eu vou ficar tentando imaginar quem é que está ali. Um esforço maior. E a contra-transferência também se dá mais ou menos com a mesma coisa. Como que eu vou pensar isso quando não há corpo, não há um olhar, não há uma presença, não há desejo? Como que você lida? Então, a transferência e a contra-transferência, elas estão prejudicadas nessa análise com a IA. Posso dizer isso ou não? Sim, eu fico basicamente inundado mesmo, literalmente no meu narcisismo, porque ali é sobre mim total, no sentido de não tem uma figura para mim transferir, talvez pensando algo que se assemelhe com meu pai, ou com a minha mãe, ou com a minha tia, seja quem for, né, sua família, né, mas um outro, não tem, esse outro ali é obscuro, imaginário, então tá tudo em mim, na verdade, né, não transferi nada. Agora, por exemplo, quando você está numa sessão de análise, eu faço análise, muitas vezes você não quer falar, você está com ódio do terapeuta, porque ele está ali na tua presença e fica, às vezes, te levando para um lugar que você não quer estar ou você não quer sair desse lugar. Mas você tem que sustentar, e muitas vezes o próprio terapeuta, ele sustenta até o teu silêncio, quando você fica em silêncio. Então você tem todo ali tudo isso é análise, né? O teu comportamento, o comportamento do psicanalista e tal. E isso me provoca e me faz elaborar, eu preciso elaborar, tudo isso está dentro de mim, do meu inconsciente. Quando eu falo com uma máquina, e a IA é muito isso, eu posso inclusive conduzir ela para aquilo que eu quero. Percebe que eu estou te perguntando? Eu posso estar conduzindo ela para poder responder aquilo que eu desejo, mas não há um processo de elaboração. A gente pode, inclusive, chamar isso, né, de uma certa parceria sintomática. Tá. Em que sentido? Numa análise, né, duas pessoas, isso que você trouxe ali como o analista percebendo ali que o analisando está querendo conduzir. Ixi. Opa, já está me dando indícios aqui de algo que precisa ser, talvez, né, quebrado, porque não é sobre isso, senão eu tô escutando, inclusive, o que o outro quer trazer. Ok, isso que você trouxe como esse manejo aí da clínica, no IA não acontece. Ela vai, se eu for, de repente, vamos botar, né, um sujeito neurótico com uma necessidade extrema de controle, eu vou estar tendo isso satisfeito na IA em vez de eu tratar isso. Ela vai estar, na verdade, alimentando mais ainda isso que talvez eu chame de sintoma, por isso que eu quis dizer, de uma parceria sintomática. Aí eu saio dali dizendo, adorei a análise com a IA. Nossa, ela me fez me sentir cada vez mais controlador. E você não trabalha, né, o porquê, né? A IA, ela pode ser entendida como um novo estágio de identificação humana, conforme a leitura lacaniana do estágio do espelho.
O que isso revela sobre o desejo humano por autoimagem e controle? Pensando aí nessa questão do estágio do espelho, ela é mais um estágio da linguagem? É mais uma linguagem ou mais uma maneira que podemos articular onde a gente pode olhar para como nós nos relacionamos com uma necessidade, talvez, ali, de uma criação de um grande outro. Tá. Ela é uma prova para esse lugar. Não sei se ela consegue operar de uma mesma maneira muito próxima como o estágio do espelho, nesse sentido ali, né? Mas um lugar a mais, onde eu estou tentando ali, inclusive, né, ter uma sensação ou possibilidade de um controle onipotente, onipresente, onisciente. Tá. Agora, pensando na máquina, na IA como a máquina, né, porque ela é operando, se ela opera como um algoritmo inconsciente, isso implicaria que a linguagem já é uma forma de programação do sujeito. Eu posso pensar nisso? Ela é um algoritmo, é uma programação do sujeito. Agora, onde que separa o sujeito do código? Ou nem sei se tem sujeito, também é uma coisa para a gente se pensar. Pensando nela como um elemento a mais que está fazendo parte da nossa subjetividade de agora, né? Então, isso, em certa medida, vai esbarrar ou vai me operacionalizar na forma de pensar sobre certas coisas, né? Vamos colocar de uma forma muito prática, né? A ideia aqui, né, do complexo de Édipo, né, quando foi formulada lá no início, né, de que, né, menino e menina, ou, para além disso, uma ideia binária das coisas, para além de sexualidade binária, é isso ou aquilo, um ou dois. Isso aqui, eu inserido nessa linguagem, me faz pensar que as coisas da vida só existem na modalidade de opostos. Não. Né, então, nesse sentido, a IA, a maneira como ela é operacionalizada, né? Coloco ali uma dúvida, ela me traz algo. Se eu incorporo isso aqui como algo natural do meu cenário, isso me coloca a uma possibilidade de... Isso me tira a experiência da elaboração. Não estou dizendo que não devemos pesquisar, vamos dar uma olhada, né? Mas ver se de repente... não faz sentido eu mesmo assim pegar o que ela produziu e olhar, ler, buscar, utilizar a minha elaboração e essa experiência que só vai ter nesse processo. E eu acho que aí cai numa pergunta aqui que tá, né, que eu separei para a gente poder conversar, que qual a noção freudiana do eu descentralizado, que é o id, o ego e o superego, como que essa noção freudiana pode ser aplicada na arquitetura de agentes artificiais que podem ser lidados com os conflitos internos, como no caso de decisões éticas ou contraditórias, que é isso que você falou. Porque quando você pensa em algoritmo, quando você está pensando num sujeito que só recebe informação, ele pode ter recebido lá a noção do ético. Menino, menina. E aí? O que acontece? Quando eu penso nessa coisa do Freud, né, do id, do ego, como que a gente poderia trabalhar, juntar essas duas coisas ou não é possível? Complicado, né, a pergunta. E aí me faz lembrar uma outra questão que de vez em quando eu faço uns testes, que é assim, eu peço, me veja uma imagem de psicanalistas conversando, jogo. Como eu não tenho, talvez, uma regularidade de estar sempre pedindo isso e fazendo intervenções dizendo, cadê, de repente, aí o sujeito, né, um psicanalista negro? Como eu não tenho feito isso, não me aparece. Porque, deixa eu só, não sei se eu fui muito clara na pergunta, porque eu estou querendo que a máquina lide com isso, porque eu tenho o id, o ego, o superego, Freud. E aí eu tenho a questão do sujeito que está aqui atrás da máquina com conflitos internos imensos. E ele joga esse questionamento para trabalhar isso. Como que essa máquina ela vai poder levar em conta tudo isso que Freud elaborou, né, dessa questão do inconsciente, da questão do trauma, e quando ele precisa orientar, e essa pessoa que está desse lado aqui precisa tomar decisões éticas ou mesmo contraditórias, porque ela pode, de repente, reforçar
um comportamento ou uma decisão ou algo que está prejudicando esse sujeito que ele precisa mudar. É nesse sentido que eu gostaria que você trabalhasse. Então, e aí eu vou trazer isso então como um exemplo, né? Um sujeito que está num término de relacionamento, está questionando ali as suas formas de amar, está questionando e está começando a ter acesso a isso. Começa a observar que este último relacionamento, na verdade, foi só mais um objeto onde ele ficou ali direcionando a sua demanda de amor. E aí a intervenção, trago ele para pensar, e aí mesmo assim ele diz assim, no final, poxa, mas seria muito interessante de repente, né, eu acho que eu vou aparecer na casa dela do nada, para ver se de repente isso possa sensibilizá-la. Aí você observa, ele está tendo acesso aqui a uma possibilidade de mudança de comportamento, ele está vendo aqui que isso tá chamando ele para um trabalho, mas ainda assim ele prefere não se ver com aquilo e eu preciso aliviar essa angústia. Vou ver como é que vai ser, de repente ela me aceita. Isso aqui não tem como acontecer nessa relação com a IA, que eu estou dizendo, porque o meu semblante, né, a minha intervenção sobre isso faz sentido você levar um presente para buscar isso? Diante do que nós elaboramos hoje e você trouxe de questões? Aqui daí eu estou vendo ele pulsando aqui, o id dele, né, essa coisa dele poder continuar resistindo e demonstrando também ali algo que se retorna, onde eu sempre quero me colocar, talvez, nesse tipo de posição, né? Isso ali, a IA, ela não vai fazer. Entendi. Não vai acontecer. Agora, que eu estou pensando aqui, essa semana, eu estou tentando lembrar, não sei se você chegou a ver, teve uma matéria na Folha, e me fugiu o nome desse escritor. Ele escreveu ele é um israelense, escreve sobre sociedades e tal. E ele acabou de lançar um livro, enquanto a gente vai conversando, eu vou tentar achar aqui o nome dele. Ele foi até recebeu vários prêmios e tal. E ele fala sobre a IA, e ele diz o seguinte: o grande problema, a IA, ela é super inteligente. Ela alucina, claro, tem as questões, mas é super inteligente. Mas existe uma coisa que ela nunca vai ter, que são sentimentos, percepções. Ela não vai ver o perigo quando tem o perigo, ela não vai perceber. E recentemente, eu assisti uma série em que uma pessoa estava conversando e ela estava com comportamento suicida e a máquina não conseguiu ajudar, e essa pessoa se suicidou. Já se ela estiver fazendo uma terapia com um psicanalista, ele vai ter um manejo diferenciado, né? Então é uma coisa que a gente precisa repensar. Agora, existe hoje um certo fetiche com a IA. Né? Como que você enxerga o risco de analistas terceirizarem parte da escuta a essas ferramentas, eu vou chamar de ferramentas digitais, em nome da eficiência ou agilidade? Primeiro, eu não sei se é possível. A primeira pergunta que eu pergunto para você é se é possível um analista, um psicólogo, um psiquiatra, ou mesmo um psicanalista, colocar metade do atendimento, ou parte do atendimento para uma IA, e você só vai entrar em alguns casos. Eu não sei se isso é possível, se esse cenário, se a gente vai caminhar para esse cenário, ou se não é possível de jeito nenhum o psicanalista ter essa parceria com a IA. Vou ser radical, não sei se isso seria ser radical, mas isso, só o fato dessa tal parceria com a máquina já deixou de ser análise. Já deixou de ser uma questão psicanalítica, né? Tá. Outro dia eu escutei, Daniel, de repente, né, um aparelho ali, uma máquina, transcrevendo tudo que é dito ali, falado, e depois você olhar para aquilo e ter acesso. Não. O que eu estou escrevendo, a maneira como depois eu vou relatar isso, né, isso vai me fazer... Eu tenho uma elaboração que é minha. Isso ali pode, inclusive, acessar pontos em mim, enquanto psicanalistas, que eu vou perceber nesse momento ali da escuta ou da transcrição, que vai me demandar uma supervisão. Como é que você coloca a IA para fazer supervisão? Pois é, e o pilar da psicanálise é terapia, supervisão
e qual que é o terceiro que eu me esqueci? São 3, né? Análise pessoal, né? Análise pessoal. A Isso. terapia e o estudo contínuo, né? Isso, Agora, se você não faz a supervisão, como que você vai ser um analista? Não fecha a conta, né? Não. Então, ela já capenga nesse ponto, percebe? Assim, porque não é só o processo analítico, enquanto eu estou ali, como se eu estivesse pronto. Eu sou algo que estou pronto enquanto psicanalista, não preciso mais estudar na vida, não preciso de mais nada. O meu inconsciente é algo assim que, nossa, eu alcancei um ápice impossível, né? Mas eu alcancei um ápice aqui de evolução ou de algo inteligente que é somente eu. Somente eu. Mas eu não sou feito só de somente eu. Eu tenho relação com várias outras coisas. Um outro atendimento que pode ter me auxiliado a pensar sobre algo que me fez buscar num livro específico. Eu estou elaborando também. Isso aqui é furtado da IA, ela não vai fazer. Então, fica comprometido, né? Então, eu não consigo ver vantagens psicanalíticas, analíticas, no uso da IA como uma parceria para fazer a transcrição do que está sendo dito ali. Em algum momento, enquanto eu estou escutando, eu fiquei, né, de repente, fixo a algo que me chamou a atenção. Nesse momento, todas as outras coisas que foram ditas não é que foram esquecidas, mas naquele momento eu escolhi isso. Essas aqui se perderam. Pode ser que numa outra sessão, na primeira sessão você trouxe essa questão. Você percebe isso? Me vem agora. A IA não vai fazer isso. Não. Agora, como que a clínica analítica, ela pode dialogar com o tempo presente, onde tudo parece querer ser automatizado? Eu acho que é um desafio que a gente tem aí. As pessoas, independentemente do que nós estamos conversando aqui, elas vão se consultar pela IA. Bom, o que a gente pode, de repente, criar aí é um debate sobre os efeitos, né? Se isso é psicanálise? Não é. Chegamos aqui à conclusão que não é. Pelo menos foi isso que eu entendi da nossa conversa, né? Sim. Agora, como que a clínica, ou como a clínica ela vai dialogar com esse tempo, e qual é a saída, Daniel? Como trabalhar com a saúde mental sem adoecer ainda mais, ou sem permitir que a IA possa reforçar comportamentos que poderiam ser tratados, né? Não comportamentos, mas pessoas que pudessem ser tratadas num consultório. Você disse, né? A busca por esses mecanismos, né, é algo que foge da nossa governabilidade, né? Agora, talvez ali a pessoa, o sujeito, né, ele conseguir, não sei, ter a compreensão, eu vou dizer assim de uma forma mais simples, né? Porque nem todo mundo vai entender o que é psicanálise, né? Mas algo assim. Ali eu estou tendo respostas, eu estou tendo direcionamentos de algo que não me conhece. Não sabe o que é ser humano. Uma das condições para que você possa ser psicanalista é a própria análise pessoal. A IA não faz análise pessoal, ela não é pessoa. Eu consigo, não é que eu vou dizer assim, eu sei o que você está sentindo, mas enquanto ser humano, eu reconheço as minhas impossibilidades, as minhas limitações. Então, quando um sujeito diz para mim, Daniel, tá difícil largar isso, eu não consigo, mas eu estou aqui. Então, é algo ali para além da análise que eu vou estar acolhendo. Então, assim, o que eu vou receber ali, ele vai receber alguma coisa. Não é análise, mas alguma coisa vai receber. O que esse sujeito está buscando? Claro que não é o mesmo dele ter jogado ali uma pergunta no Google, né? Porque a questão ali, olha que interessante, né? É algo que tenta imitar a minha posição humana. Isso é algo personificado, é humanizado, entre aspas, que eu quero dizer, né? Eu estou tentando transformar aquilo ali o máximo humano possível, para que eu busque esses mecanismos individualizados, para que eu não tenha que me relacionar com a raça humana. A busca do IA por uma análise pessoal é um reforço da minha individualidade. Só por aí já não faz sentido. Você sabe que enquanto você falava, eu comecei, estou pensando aqui, você tem várias linhas da psicanálise de estudos, né? Então você tem o pessoal que estuda Lacan, outros que estudam Winnicott, a própria Melanie Klein, e por aí vai.
E esses psicanalistas que se identificam, que estudam, né, essas vertentes, cada um aplica na clínica aquilo que ele aprendeu e vai direcionando o seu paciente. A IA, ela faz, ela mistura tudo, né, e joga, não é? Aí fica mais doido ainda. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, gente, porque você falou do acolhimento, o Winnicott, ele fala muito dessa coisa de você acolher o paciente, né? Como que é o acolhimento com a IA? Muita coisa ali se perde, muita coisa se falta. Entendemos que muitas coisas na vida não se perdem, não terão sentido. Mas ali, mais ainda, é como se eu tivesse literalmente assim, ó, reforçando os pontos que nós, em análise, entre dois humanos, né, trabalhamos para que o sujeito não fique ali preso àquilo, que se faz sentido ou não para ele, né? Aí ela faz o contrário, ela faz com que você fique mais ainda engessado nesses lugares. E aí, ou seja, dando uma sensação, né, que a gente estava falando até em outro momento, né, em discussões psicanalísticas, sobre esse goze agora, né, tem a satisfação agora. Ela promete esse lugar, mas não entrega esse lugar. O sujeito não sabe disso, né, então ele vai ficar... Agora eu vou te provocar, para a gente poder terminar. Existe uma questão, né, de que o acesso à psicanálise, o acesso a uma terapia, muitas pessoas não têm porque custa caro. Hoje a gente tem as clínicas coletivas, você tem os coletivos de pessoas que acabam ajudando, mas ainda é muito pouco. O fato de não se ter esse acesso ampliado pode justificar o uso da IA ou não? Você acha que uma coisa não justifica a outra? Justifica também, porque lá no início, quando a gente começou aqui, né, eu me lembro que a gente comentou algo assim, essa busca por esse lugar como sendo um movimento de demanda humana. Tá. Eu estou buscando um acolhimento. Talvez se o nosso olhar for... existem pessoas buscando. Então, existem pessoas querendo falar. Existem pessoas buscando ali uma identificação, uma parceria, alguém parecido comigo. Eu quero essa pessoa. Então, se a gente olhar para isso aqui, talvez fizesse a gente começar a repensar esses outros mecanismos que você está falando, de cobrar ou de acesso. Muitas das vezes o psicanalista, em algumas regiões, né, em alguns lugares, ele vai precisar ir até o lugar, até a população, ao povoado, porque para quebrar esse estigma de que... Eu estou te perguntando isso porque uma das coisas que a pandemia trouxe e ela inovou, vamos dizer assim, que foi a análise virtual. Porque até então você tinha muita resistência dos próprios psicanalistas e psicólogos de fazer uma análise virtual, porque eles entendiam que tinha que estar presencial ali. Né? Presencial que eu falo, os dois um perto do outro na mesma sala. Com a pandemia, isso se tornou inviável. E nunca se necessitou tanto de terapia como na época da pandemia, que a gente estava lidando com morte, a gente estava lidando com luto, com perdas tremendas, mudando a vida. E houve uma revolução, eu achei que foi uma revolução, eu chamo de revolução, porque a resposta foi muito rápida, né? Então todo mundo se adequou, todo mundo começou a fazer a terapia, o paciente, o analista, e deu muito certo, E hoje, eu pelo menos não vejo uma discussão tão grande se devemos ou não, está todo mundo fazendo, né? E aí eu fico pensando nessa nova realidade que nós estamos tendo com a IA, se a gente tem medo da IA, do que ela pode significar para nós, e a gente não tem resposta, ou se ela vai ser um inimigo ou um aliado nosso. Não sei o que você pensa disso. Já entendi que ela está aí. É um mecanismo dentro do nosso cenário sendo utilizado para tentar satisfazer demandas que são nossas. Se eu utilizar e vê-la como mais um lugar onde eu vou depositar ali o que eu espero, as minhas demandas, é o mesmo que eu estou tentando fazer numa análise, né, uma situação analítica com uma pessoa onde eu estou. O que eu faço? A gente vai fazer isso. Né? Então, não é sobre eliminar isso. Né? Isso vai acontecer lá. Então, assim, eu penso que é interessante a gente avaliar sobre como é que nós podemos utilizá-la nesse sentido
para algum tipo de benefício ou algo nesse sentido, mas nunca tentando colocá-la numa posição como se ela fosse um humano. Ela não é. Isso. E aí, a minha pergunta para a gente poder terminar, depois de tudo que nós conversamos, né, dá para chamar a consulta, a minha pergunta, a consulta de clínica? Não. Não dá, né? Não. E agora termina porque... O próprio encontro, a gente entende, né, que assim, a escolha do analista, o estar nesse lugar, chegar até ali, já tem informações de mim ou não, ou da minha imagem, isso aqui tudo já está fazendo parte do repertório da subjetividade da pessoa na escolha sobre mim. Se de repente alguém me procura, né, e durante ali essa consulta ali, eu estou analisando se eu vou realmente aceitar o caso ou não, né, essa escolha, inclusive, dessas entrevistas preliminares, isso não há na IA. Ela vai entender como uma obrigação, é uma tarefa. Preciso fazer. É isso. Então, isso se perde, isso não acontece. Então, e isso aqui é material para nós, enquanto psicanálise, material de análise, inclusive, já acontecendo, né? Tá certo. Daniel, eu quero agradecer você por ficar comigo aqui, com nossos ouvintes, falando sobre um tema tão atual, porque ele angustia o psicanalista, muitas vezes o próprio paciente, e a gente precisa falar sobre isso, né? E eu quero te agradecer por ter tirado um tempo para poder estar aqui no Freudcast. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, e eu, obviamente, agradeço você que está conosco e que ouviu esse bate-papo. Quero pedir para que você possa compartilhar com a tua família, com quem você acha que fala, você pensa assim, gente, vale a pena ouvir sobre esse assunto. E eu acho que nós somos no ponto hoje, né, sobre o uso da inteligência artificial para terapia. E a semana que vem, a gente vai estar novamente com outro psicólogo ou com um psicanalista para poder falar sobre um tema ligado à saúde mental. Beijo grande para você e até. Tchau. Freudcast.